na parte do ensino com as mulheres, e o Senhor tem me ensinado muito também, né, ao longo desses anos. Ai de nós, se a nossa casa não fosse construída sobre a rocha. Ai de nós, né? Porque os dias, eles de fato são dias maus, dias difíceis. Eu sou prova viva da misericórdia, da bondade de Deus. E a minha história, eu já quero até começar a contar, não vou contar a minha história, mas faz parte do que eu quero falar aqui nesta noite. A história da minha família, da minha conversão, do meu retorno a Cristo tem a ver com a maternidade. Por isso é tão importante, né? Hoje de manhã eu fui levar o menor na escola e aí eu falei, estava conversando com ele, eu falei, hoje a mamãe não, né? Eu falei, a mamãe. Falei, hoje a mamãe vai ministrar na igreja sobre mães. Eu louvo a Deus pela sua vida, Lucas, porque a maternidade com você é uma maternidade mais leve, mais tranquila, mais gostosa. Por que eu falo isso? Porque a minha primeira maternidade com o meu filho mais velho foi algo muito difícil, muito pesado, né? Eu engravidei bem jovenzinha. Não aconselho, glória a Deus. Se Deus te deu uma direção, amém. Mas é algo que exige muito de nós, mães, né? A maternidade. Maternidade tem que ser algo muito pensado, preparado. Interessante que para ser um engenheiro as pessoas estudam, para ser um médico as pessoas estudam, mas para essa missão tão nobre, tão importante, que é formar uma pessoa, às vezes vem no susto, né? Só que Deus, ele é misericordioso, porque a maternidade nasceu no coração de Deus, então ele vai nos capacitando a isso. E eu me lembro que eu estava afastada dos caminhos do Senhor, nasci num berço cristão, tive esse privilégio, mas na adolescência, né, eu me afastei dos caminhos do Senhor, conheci meu esposo, meu primeiro namorado, meu esposo, e logo veio o Gabriel. Mas eu não queria saber de Jesus, não, né? Ia para a igreja de vez em quando, só que Deus, maravilhoso, santo, bom, na sua infinita misericórdia, me deu o privilégio, e até vou explicar por que foi um privilégio, ter um filho, um bebezinho com um problema cardíaco, né? Até estava conversando queria agradecer a presença da Andréia, minha amiga que veio hoje comigo, né? E aí até o sogro dela fez uma cirurgia cardíaca e a gente conversando, e aí eu falei para ela assim, meu filho também fez. Aí eu falei, eu nunca te contei essa parte da minha vida, a gente trabalha junto, como que eu nunca te contei essa história? Mas o Gabriel veio com um problema cardíaco, e eu novinha. Só para as irmãs terem uma noção, ele teve 12 pneumonias até ele fazer a cirurgia cardíaca com 1 ano e meio. Foi nessa época que Deus pegou eu, pisou, fez assim de novo, sabe? Sabe quando ele quebra o vaso? E hoje eu olho para ele e falo assim, Gabriel, você deu início à nossa família, você trouxe a nossa família para os pés de Jesus. Você, quando ele tinha, né, 1 ano e pouquinho, na época da cirurgia dele, eu falava, Deus vai levar meu filho, eu corri para a igreja. Né? Como Deus é bom, ele nos recebe de volta, né? Está de braços abertos. Então, a minha história da maternidade começou de uma forma pesada, difícil, e eu não queria mais ter filhos. Eu falava, não, eu era traumatizada. Se alguém falasse alguma coisa, eu falava, Deus me livre, porque eu sabia o que eu tinha passado, né? Fiquei muito internado com ele. E aí, depois de 10 anos, o Senhor amoleceu meu coração, quebrantou meu coração. Então, veio Lucas com uma maternidade leve, tranquila. Só antecipei aqui, né? Mas eu quero dizer que a maternidade, ela é maravilhosa, mas ela é muito árdua. Porém, é uma das missões mais excelentes da mulher. Começou lá no Éden, né, com Eva. E eu queria chamar a sua atenção, eu li esse versículo, eu só não anotei a referência, mas que ali na queda, quando Adão e Eva pecam, então Deus chama Adão, Eva, e aí ele dá algumas sentenças. Para Adão, você comerá do fruto do seu trabalho. Para Eva, né, você terá filhos com dores. E para a serpente,
ele diz assim, ó, Senhor Deus, da semente, eu colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência dela lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Nesse momento, a fúria de Satanás começa contra a vida da mulher. Sabemos, não é novidade que nós estamos em guerra, mas a fúria de Satanás, imagina Satanás pensando assim, da semente da mulher vai vir um que vai me destruir. Você imagina? A sentença estava dada. Satanás sabia quem era Deus. A sentença já estava decretada. Então, a fúria de Satanás contra a semente da mulher começou naquele exato momento. Muitas mulheres da Bíblia enfrentaram grandes desafios na sua maternidade, né? Eva, né, com Abel, Caim, os irmãos conhecem. Sara, né, estéril, foi dar à luz a filhos com idade avançada, 75 anos. Rebeca, Ana, própria Maria, mãe de Jesus, foram maternidades muito difíceis. E nesta noite eu quero falar sobre uma maternidade difícil, mas tão poderosa. Eu queria que, se puder pôr no telão, se as irmãs trouxeram Bíblia, às vezes num jantar, não sei se vocês trouxeram, mas está em Números, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Essa mulher tem um nome diferente, talvez você já tenha ouvido falar dela, mas ela nos ensina tantas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Números, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Você já ouviu falar de Joquebede? Quantas aqui já ouviram falar de Joquebede? Muitas. Vamos falar sobre essa mulher. A Bíblia fala assim, Números capítulo 2, versículo 1 diz assim. Arma aí, irmãs, que eu me perdi aqui. Desculpa, não é Números, não. É Êxodo 2, desculpa. Êxodo 2, a partir do versículo 1 até o 10. Anotei errado aqui. Amém? Diz assim. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Versículo 4. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisto, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, armando o menino, aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? 8. Quero, respondeu ela. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó e o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Feche os seus olhos mais uma vez.
Senhor, mais uma vez eu quero orar, Senhor, não invalidando a oração da tua filha, mas pedindo ao Senhor que esta palavra, Senhor, ela seja direcionada, personalizada. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, o Senhor é aquele que sabe o que nós precisamos, e sabemos que a tua palavra, Senhor, ela é arma, Senhor, ela é espada afiada, ela é aquela que nos capacita para a peleja, Senhor. Ó Deus, que toda distração, que toda expectativa humana, Senhor, caia por terra, mas que a tua voz seja ouvida nesta noite, para a tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Joquebede, essa mulher, ela teve um grande desafio. Ela era uma hebreia no Egito, e ela estava na sua 3ª gestação. Então, vou só contextualizar aqui. Desceu lá Jacó com seus filhos, José, lembra José do Egito? José morreu, desceram 70, e desses 70 foram se multiplicando, e foram se multiplicando, e foram se multiplicando, e a Bíblia fala que Moisés, ou que José morre, e toda aquela descendência, e ascende então ao trono um faraó, né, que não conhecia ao Senhor, e ele ficou com muito medo. Ele falou, esses hebreus, esses israelitas, eles estão se tornando muito numerosos, eles podem se unir e nos tomar a terra, e nós perdermos o poder e o controle sobre eles. Então, Faraó, ele faz um decreto de morte naquele tempo, e ele dá uma ordem. Olha, ele chama 2 parteiras hebreias e fala assim, todo menino, toda criança que nascer do sexo masculino, vocês matem, não deixem viver. E as parteiras, a Bíblia fala que as parteiras, elas temeram a Deus, e elas deram uma desculpa para Faraó. Faraó, quando as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Quando a gente chega, elas já deram a luz, e a gente não tem como fazer isso, matar no parto. E aí Faraó, né, ele dá um edito, então, ele dá um decreto mais demoníaco ainda. Ele pede, então, que todo o povo egípcio jogue no Nilo qualquer criança do sexo masculino hebreu. Agora não eram as parteiras, era qualquer pessoa do Egito, qualquer egípcio poderia jogar a criança no rio Nilo. Um rio cheio de crocodilos, um rio onde creio que tantas crianças foram mortas. E nesse contexto nasce então Moisés. A mãe vê o filho, né? Não é só porque ela achou bonito, porque era o filho dela. E ela então, a Bíblia fala que ela escondeu, Moisés conseguiu esconder por 3 meses. Dizem até que Miriam aprendeu a tocar pandeiro. Miriam tinha 13 anos, não, tinha de 10 a 11 anos quando o irmão dela nasceu. Arão tinha 3. Dizem que ela aprendeu a tocar pandeiro, que era para abafar o barulho do bebê. Pode ser. Mas o fato é que essa mulher, pensa comigo, uma mãe que tem um edito de morte sobre a sua casa. Fica difícil para a gente pensar nisso, né? Porque é tão longe da nossa realidade, mas talvez não. Existe um edito de morte sobre essa geração, sobre as crianças. Você é abençoado, eu tenho certeza disso. Deus tem guardado a sua casa, Deus tem guardado o seu lar. Tenho certeza que as promessas do Senhor estão sobre a sua casa. Mas que existe uma fúria imensa sobre a vida das crianças, isso é fato. As crianças, elas têm sido alvo do inferno, para que os nossos filhos, eles morram fisicamente e espiritualmente. E aquela mulher, você imagina, você está com seu bebezinho, cheirinho de bebê, né? Cheirosinho, aquele sonho, aquele bebê que o Senhor te deu, e você, imagina, que só de pensar o estômago embrulha, dá ânsia de vômito, dá dor de cabeça, você não dorme, porque provavelmente ela já
tinha visto crianças morrerem. Tem noção disso? E aí eu quero falar a primeira coisa, eu vou falar rapidamente 3 coisas que eu aprendo com Joquebede, que o Senhor falou ao meu coração. Que a gente leu aqui, eu vou voltar e vou ler aqui, que diz assim, ó. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Então, olha só. A primeira coisa que eu aprendo com essa mulher, com Joquebede, é que ela não paralisou frente ao medo. Eu contei rapidamente, né, a minha experiência para vocês. Eu fiquei paralisada por 10 anos. E eu falava assim, enfim, Deus usou várias situações, até o médico do Detran, que eu fui renovar minha habilitação no Poupa Tempo, Deus usou ele para falar que era para me ter 8 filhos. Só para você ter noção, quando Deus quer fazer, ele usa mulo, jumento, quem for, né? Mas, enfim, eu falava para minha mãe assim, mãe, eu queria ter outro filho, né? Mas eu tenho muito medo. O medo me paralisou. Eu me lembro que, eu me lembro não, né? Eu trabalhava até o ano passado na creche, e às vezes tinha uma tosse específica do Gabriel, que quando eu ouvia o som daquela tosse, me embrulhava o estômago e me dava batedeira. Porque foi um trauma muito grande que eu paralisei. Eu fiquei por 10 anos paralisada e não queria ter outro filho. E minha mãe falava assim, não, filha, nós vamos orar e Deus vai te dar um filho perfeito. Os filhos não são iguais, né? Deus vai te dar um filho, fique em paz. Isso, né? Tanto que, eu tenho essa mania de não finalizar. Meu filho, ele fez a cirurgia, ele ficou completamente curado. Eu me lembro de um cardiologista que falou assim para mim, mãe, se eu não visse a cicatriz e fizesse exame, eu ia falar que esse menino nunca teve problema do coração. Aliás, dizem que acelerou o coração dele porque ele era ligado no 220. É um menino muito saudável, um menino abençoado. Mas eu paralisei diante do medo. E talvez você está aqui nesta noite, né, paralisada diante do medo. Seja da maternidade, seja das circunstâncias. O medo é uma emoção que nós todos sentimos. Nós sentimos medo, nós temos medo, é normal. E o medo, de uma certa forma, nos protege. Mas assim, quando ele é muito pequeno, porque quando ele toma proporções muito grandes, ele tem o poder de nos travar e nos paralisar. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu quero te dizer que o Senhor não quer te ver paralisado, não quer me ver paralisado. Isso é uma estratégia do inferno, que o medo tome proporções, que a ansiedade, que a síndrome do pânico e tantas outras doenças, elas vêm sobre a nossa vida, porque nós cedemos ao medo. Tem uma frase que está até na minha Bíblia, do pastor Tiago, que diz assim, ó, o medo é o fim da fé, e a fé é o fim do medo. Eu sempre me lembro dessa frase. O medo é o fim da fé, mas a fé é o fim do medo. Glória a Deus. Aleluias. E o problema é que quando a gente se paralisa diante do medo, a gente deixa de ver o sobrenatural de Deus. Deixa de viver o que o Senhor tem para nós. Então, eu quero te dizer nesta noite que nós possamos aprender com Joquebede a falar, não, medo, o medo não vai me parar, não. A perseguição não parou a igreja. Se você é igreja, se você é povo de Deus, nós somos povo de Deus, nós não vamos ficar paralisados. O Senhor nos levanta nesta noite com ousadia para falar assim, não vou ficar paralisado. Tome uma decisão sua. Não, eu não vou ficar, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou abatido, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai ser do futuro, mas eu preciso tomar uma atitude. Olha aquela mulher, se ela tivesse ficado, céu, meu Deus, entrado numa depressão, imagina qual seria o desfecho dessa história.
Mas o Senhor está falando conosco nesta noite, comigo e com você. Eu tenho os meus medos, você também tem os seus, né? Para que você coloque diante do Senhor. Ore sobre esse medo, dê nome aos seus inimigos, sabe? Quando a gente sabe quem é o nosso inimigo, fica mais fácil da gente lutar, não é? Quando a gente sabe, oh Senhor, perdoa os meus pecados, Jesus, tem misericórdia de mim, eu faço essa oração. Aí o Espírito Santo fala assim, pois fale o que você fez. Dá nome aos seus inimigos, dá nome àquilo que acontece. Porque quando nós sabemos quem é o nosso inimigo, fica mais fácil para a gente lidar, né? Senhor, tem misericórdia desse medo. Senhor, o que vai ser desse menino? Senhor, misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Põe em suas mãos a conversa desse menino. Olha isso. Oh, Jesus, tem... Coloque nome aos seus inimigos. E não pare diante do medo. Segunda coisa que eu aprendo aqui com Joquebede, olha só. É o versículo que nós lemos. O que ela fez? Ela foi e construiu um cesto de junco e ela coloca, a Bíblia fala, ela colocou o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Armando o menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. Né? A gente está acostumado a ver essa história de Moisés nas gravuras, né? Tem a impressão que ela pôs o menino no cesto e pôs no rio, né? Mas não é isso que a Bíblia fala. Diz que ela constrói o cesto. Imagina ela chorando e construindo esse cesto. E ela olha só, ela coloca ele no cesto, perto dos juncos, aquela é uma planta, né, que tem em lugares úmidos, né, o junco. Até estava olhando na internet para ver, né, que coisa. Eu falei, tinha lá perto da casa da minha mãe, que tinha um riozinho, aí tinha uns juncos, então é isso que era o junco. E ela coloca ele. E olha só o que acontece. E a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Olha essa mulher. Vamos pensar um pouquinho. Olha o que ela fez. Ela não colocou ele no cesto, no rio, e deixou descer o rio abaixo. Não. Ela foi estrategista. Ela provavelmente, ela passava por aquele rio, ela chorava, ela sentia angústia, ou ela via. E ela, na minha mente, ela viu aonde a princesa se banhava, e ela arquitetou isso na mente dela. E ela construiu, e ela pôs ali, junto aos juncos ali, e saiu de perto. Consegue entender? Essa mulher, além dela não deixar o medo paralisar ela, ela foi estrategista. E se tem um povo que é estrategista, não manipulador. Mulher não é manipuladora. Mulher do céu, ela não é manipuladora. Ela é estrategista. Existe um significado também para a palavra virtuosa, que diz que virtuosa é um soldado de guerra estrategista. Também é usado no hebraico para definir virtuosa como um soldado de guerra estrategista. Gente, agora pensa bem como que é você na sua casa. É você que observa o ambiente. É você que faz gracinha com um. É você que puxa conversa com o outro. É você que coordena a situação lá. É você que vê que não está bem. É você que tem estratégias do alto. Eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, né? Eu vou tratar já viu aquele ditado antigo? Eu tratei todos os meus filhos do mesmo jeito e um fez. Porque está errado. Porque a mãe estrategista, ela trata de uma forma, ela conhece o filho, ela sabe quem é o filho. Com esse eu posso tratar assim, com aquele eu não. Com esse eu posso chamar na chincha.
com esse outro aqui, eu tenho que ter uma palavra de sabedoria, eu tenho que sondar o ambiente, eu tenho que saber como que eu falo. Lá em casa é dois opostos completamente. Então, o que funciona para um não funciona para outro, né? Porque são filhos, são indivíduos, não, né? E se tem uma coisa que filho faz com a gente, é arrastar a cara da gente no chão, né? A gente acha que a gente está abafando, aí a gente vai passando os anos, a gente vai falando, meu Deus, eu não sei nada, Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim, ô Senhor, guarda esses meninos, guarda esses filhos, abençoa. Se o Senhor não for comigo, eu não, né? É o Senhor que essa mulher que teme ao Senhor, essa mulher virtuosa, ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de ficar quieta, ela sabe a hora de puxar conversa, ela é direcionada por Deus. E aí uma outra coisa que eu aprendo com Joquebede é que ela usa o que ela tem. Ela pega o cesto, né? Ela faz um cesto, ela só tinha aquilo, e ela faz ali um lugarzinho para Moisés. E outra coisa que ela faz, ela olha para Miriam e fala assim, mas menina, você me dá trabalho, você é espoleta, mas eu vou te dar uma ordem, você vai ficar pertinho ali do seu irmão, e vai ficar vigiando ele, e você vai, porque se eu ficar ali, não posso ficar ali, eu vou chorar, não vou conseguir, eu vou me descontrolar, vai que alguma coisa acontece, vai que o crocodilo puxa esse cesto e faz alguma coisa com o meu menino, mas você, Miriam, você vai ficar ali, ó, observando o seu irmão, presta atenção, menina. E a menina foi. Sabe a mãe estrategista que sabe, não, meu filho é assim, meu filho é assado. Esse, sabe, eu aprendi num congresso de mulheres, né? A gente já foi em alguns, falando que a mãe, a irmã que ministrou aqui, a Alessandra, estava falando, né? Sobre o poder das palavras. Às vezes eu e a Andréia fala, né? Filhos, a gente tem que saber como a gente fala, né? Eu errei muito com o meu mais velho, porque a gente não tem experiência, depois a gente vai aprendendo a lidar, né? E até brinco que o primogênito, ele tinha a porção dobrada, porque os pais erravam tanto com o primogênito que tinha que vir a porção dobrada, que era para amenizar a situação. Mas a gente erra muito com os nossos filhos. Mas o Senhor, ele nos dá, ele tem misericórdia de nós. Agora, que eu lembrei o que eu ia falar, que às vezes a gente tem a mania de falar, ai, menino terrível, né? E aí, ou a menina, tudo ela abre a boca e chora, chora e chora. Ao invés de você falar assim, filha, você para de chorar, sua chorona, né? Vira para ela e fala, minha filha, que coração quebrantado Deus te deu. Vai te usar no ministério da intercessão, vai ser uma intercessora, vai orar por pessoas. Aí o menino é terrível, sobe em tudo, né, Maiara? Igual os nossos. Filho, que coração ousado Deus te deu. Mas Deus vai te usar para coisas grandes. Deixa a hora que Deus te pegar, vai usar tudo essa falação que você fala, que você não para quieto, Deus vai usar tudo para a glória dele. E é assim mesmo. Deus nos usa nas nossas, né, naquilo que a gente tem de habilidades, daquilo que a gente tem de dificuldades. Deus é especialista. Então, nós temos que mudar o nosso falar, né? E Joquebede era essa mulher estrategista. E por último, eu não posso deixar de falar sobre a proteção. Essa mulher, ela protegeu o filho, Moisés. Ai, como isso é necessário, né, irmãs? Como nós precisamos proteger os nossos filhos. Eu também ouvi, se a gente quiser mudar o mundo, que não vai ser mudado pela política, né? As coisas, elas correm o curso que Deus determinou, né? O que a gente tenta fazer aí é diminuir um pouco nessas agendas malignas do inferno. A gente ora, porque esse é o nosso dever como igreja. A gente é consciente, a gente tem valores, claro que a gente tem que ter, porém, o mundo não vai melhorar. Né? A gente sabe que é cumprimento da Escritura e a coisa ela vai,
Agora, se nós queremos mudar o mundo, vá para casa e cuide dos seus filhos, dos nossos filhos. Se nós queremos, olha só, Moisés, ele foi um libertador ali na terra do Egito. Ele foi um homem que tirou pessoas da escravidão de 400 anos. Ele foi um grande líder. Aleluia. Ele foi criado, ele foi amamentado pela mãe. Quando foi desmamado, foi levado então para a princesa. Mas porque o filho, para desmamar, né, 3 anos, 4 anos, na primeira infância ali, a sua mãe estava com ele, já antecipando para o final. Sua mãe estava. Gente, é só Deus mesmo que faz um negócio desse. É só Deus que faz um negócio desse. Ela coloca o menino, Miriam fica de longe, né, observando. Aí o menino que estava ali quietinho, de repente, né, o bichinho morde ele, ele começa a chorar lá no cesto. E aí a princesa, né, a filha de Faraó, então, ela pede para pegar o cesto e ela vê, então, aquele bebezinho. E a palavra diz que ela se afeiçoou nele, que ela, né, ai, que criança mais linda, ai, meu Deus, ai, deve ser um dos hebreus, porque, né, era para jogar no rio, mas olha aqui, está vivo, tá, né? Imagino que ele deu até um sorrisinho para ela, né? Porque Deus, quando faz, Deus faz completo. E aquela mulher, aí Miriam, que estava ali esperta, né, Andréia? Sabe aquelas pessoas espertas que está só de olho? Aí aquela menina fala assim, alguém fala assim, acho que é filho dos hebreus. Você quer que eu chame uma hebreia para amamentá-lo? Ai, que menina esperta, gente do céu, oh Jesus. Os nossos filhos são esse presente que Deus nos deu. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E aí ela vai então, e a princesa fala, sim, chame, né? E ela vai e fala, mãe, nem te conto o que aconteceu. E a mãe falando assim, oh Jesus, o plano deu certo. O Senhor deu a direção e o plano deu certo. O Senhor me mostrou o que fazer e o Senhor se responsabilizou. Aleluias. E é o terceiro ponto e o último. Aquela mulher confiou no Senhor. Haverá um tempo que nós teremos que deixar os filhos, como eu que já tenho mais velho, que eu preciso deixar ele, é tão difícil largar, e é tão difícil, né? Nosso coração ele fica apertado e a gente já não tem muito mais o que fazer e a gente tem que lançar ali no rio. Imagine. Mas aquela mulher, ela orou, confiou, né? Tem até uma frase, né, do Santo Agostinho, que a mãe dele orava, na sua juventude, ele se afastou dos caminhos, e por 20 anos ela orou por ele. E ela recebeu uma palavra, né, falando que de um líder, né, lá da igreja, que disse para ela, é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. E eu digo para você, essa palavra tanto já me confortou. É impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. Eu sei que o Senhor ele tem uma conexão linda e especial com as mães. Aleluias, aleluias. Deus fez de Moisés um libertador. E o Senhor, ele tem colocado na sua vida pessoas especiais, porque você é uma mulher especial, você é uma mulher temente ao Senhor, e Ele é um Deus que nos honra, Ele é um Deus que tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O Senhor é aquele que cuida da nossa casa, aleluias, o Senhor é aquele que sustenta a nossa casa. Você gerou, eu gerei, nós geramos vida, nós não geramos morte. Ainda que o diabo queira soprar morte na nossa vida, na nossa família, nós geramos vida. Aleluias. Nós somos mulheres que geram vidas. Por onde a gente passa, o ambiente muda. Por onde a gente abre a boca, o ambiente muda. O Senhor Jesus, Ele está cuidando de você, desse trabalho, para que você seja uma mãe segundo o coração dEle. Que você seja uma mãe, aleluias, rendido
ao Criador dos céus e da terra, aquele que tem nos honrado, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem olhado as nossas lágrimas. Tantas vezes eu falei, Senhor, eu vou falar para mães, Jesus, eu ainda estou em pleno desafio de mãe com filho adolescente, mas eu sei quantas vezes eu cheguei na igreja e o Senhor, Ele usou pessoas para confortar o meu coração. Deixa eu falar a última coisa aqui para vocês. Uma das estratégias que o Senhor nos dá é nos unir a mulheres, mães, né? Mães tementes ao Senhor, que você procure ajuda. Quantas vezes eu já fui, assim, de entrar no carro chorando, Senhor, fala comigo, me ajuda a parar na frente da casa da minha amiga, temente ao Senhor, e chorar. E o Senhor trazer um bálsamo ao meu coração, e o Senhor usar, porque nós precisamos umas das outras. Que bom que tem esse jantar, que bom que tem esse tempo, esse momento, e nós vamos para o céu juntas. E lá no céu nós vamos dizer assim, esses meninos me deu trabalho, mas está tudo aqui. Nenhum se perdeu, está tudo aqui, cumpriram os seus propósitos. Glória a Deus. E eu sou feliz por ser mãe. Quantas são felizes por ser mães? E orgulhosas por ser mães? Você tem a unção de Deus, a graça de Deus na sua vida. Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Pega uma mãe aí do seu lado. A Bíblia fala que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelo outro, né? Eu não sei qual é o seu cativeiro, aqui é tão gostoso, tão lindo, né? Estarmos aqui, mas cada um de nós sabemos usar. Talvez você sabe da guerra que a sua irmã do seu lado está enfrentando. A oração vai ser mais poderosa ainda, porque você vai fazer uma oração direcionada. Se você não souber, ore com mais fé, com fé dobrada, porque o Senhor, Ele vai usar a tua oração. Enquanto nós oramos umas pelas outras, enquanto nós somos canal de bênção umas pelas outras, o Senhor cuida da nossa casa como ninguém. O Senhor sabe o que a sua casa precisa, o que a mente dos seus filhos precisa, a estratégia que você precisa. Deus sabe a estratégia que você precisa. Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos das minhas irmãs. Oh, Senhor, às vezes está tão perto, às vezes a estratégia está dentro de casa e nós não conseguimos ver. Abre os olhos, Senhor, das tuas filhas nesta noite, Senhor, para que elas possam ver, Senhor, aquilo que o Senhor já tem preparado. Ori calabachore calabalababachuri calabás, ori calabachode calabás. Confunde Satanás, confunde o inimigo das nossas almas, Senhor, em nome de Jesus, que o medo não domine essa mente. O Senhor nos chamou para a vida, o Senhor nos chamou para a fé, o Senhor nos chamou, aleluias, para gerar vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós decretamos, Senhor, a bênção, nós decretamos filhos curados, almas curadas, filhos salvos, filhos saudáveis, filhos usados pelo Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, cada família aqui representada, Pai, oh Deus, essas mães, Senhor, que têm trabalhado arduamente sozinho, dá estratégias, coloca pessoas do lado, Senhor, pessoas como colunas, pessoas intercessoras, Pai, oh Jesus, guarda as tuas filhas, Senhor, guarda o teu povo, Pai, oh Jesus, aleluias, aleluias, Tu és Deus, Tu és o Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu, Tu és o Rei da glória. Sobre o trono de justiça eternamente. Ruja, Senhor, oh, ruja nesta noite, Senhor. Ele voltará para governar as nações. Ruja nesta noite, Tu és o leão, Tu és, Senhor, o Rei da glória. E ruja o Declare nesta noite, e que a aleluia, diante da majestade de Jesus.
ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente
Deus? Que palavra abençoada, não? Que nós possamos de fato nos posicionar como aquilo que Deus preparou para que nós fôssemos. Amém, queridos? Pode acender a luz para mim, por favor? Nossa, eu tô cansada. Tô achando que eu tenho 20 já. A minha idade é 20, mas o meu corpo não é mais. Então eu tenho que superar, né? Amém, queridos? Noemi, nós temos uma lembrancinha para você. A irmã Maria vai te entregar. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela disposição e vir nos trazer essa palavra, né? Permitir que Deus usasse você tão poderosamente assim para nos trazer essa palavra nessa noite. Que Deus continue te abençoando, amém? Queridas, eu agradeço a presença de cada uma de vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado pela confiança no nosso ministério. Vocês devem estar estranhando que a Elaine não está aqui, né? A pastora Elaine não está. Ela é quem está cozinhando para vocês hoje, ela e o pastor Ronaldo. Então ela está bem ocupada lá em cima. Nós vamos orar também pela vida deles, né? Para que ela está desde tarde preparando esse almoço para nós. Que Deus possa abençoá-los grandemente por isso. E eu queria trazer uma coisa que a irmã Noemi falou, que é muito importante. Nós passamos diversos desafios enquanto mulher e enquanto mãe. E nós do ministério, nós gostaríamos de falar para vocês que nós estamos aqui, tá bom? Nós queremos nos mover de uma maneira diferente no Ministério de Mulheres, que é podendo ajudar vocês da melhor maneira que nós pudermos. Não só para fazer eventos, não só para fazer jantares, não só para fazer cultos, mas daquilo que vocês precisarem, nós estamos à disposição de vocês. Eu preciso de uma visita, eu preciso de uma ajuda, eu preciso que você venha aqui limpar minha casa porque eu estou doente. Eu preciso de uma sopa porque eu estou doente, a minha família também. Eu preciso disso, é para isso que nós estamos aqui. Eu estou tendo problema com os meus filhos, me ajudem em oração. É para isso que o Ministério de Mulheres deve servir e é assim que nós queremos servir vocês, tá bom? Então, nós estamos aqui. Nós somos imperfeitas, nós temos muitas falhas, mas a gente tem muito amor para entregar para vocês e é isso que nós gostaríamos que vocês soubessem, tá bom? Nós estamos aqui e temos os mesmos desafios. Queremos os nossos filhos aqui servindo ao Senhor e queremos a nossa família toda salva. Então nós estamos juntas nessa batalha, amém? Amém? Então vamos orar. Então eu quero orar pelo alimento, tá bom? E aí nós depois oramos para encerrar. Nós vamos encerrar primeiro para nós orar pelo alimento, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, como nós somos gratas por essa noite, por tudo que o Senhor nos entregou, pela Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz sobre a nossa vida. E que nessa noite, Senhor, nós tenhamos recebido essa palavra e que não seja só uma palavra solta no ar, mas que seja uma palavra para que nós possamos internalizar e praticar, Senhor, essa palavra na nossa vida. Nós tenhamos sabedoria o suficiente para colocá-la em prática, para praticá-la lá na nossa casa, para levar a nossa família, para sermos assim como a nossa irmã trouxe, transformação na nossa casa. Porque transformando a nossa casa, orientando a nossa casa, cuidando da nossa casa, nós podemos transformar o mundo. E é isso que nós estamos aqui hoje, Senhor, pedindo ao Senhor capacidade, ousadia, Senhor, e direcionamento do Senhor para que nós possamos ser essas mulheres e essas mães que o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, nós consagramos agora o nosso alimento, Senhor. Pedimos que o Senhor venha abençoar a vida da pastora Elaine e do pastor Ronaldo, que prepararam esse alimento. Que o Senhor continue os abençoando, Senhor, nesse ato de servir tão poderoso que eles têm conosco. Que nós possamos ter um momento agora de confraternização, nos alegrarmos, nos alimentarmos, Senhor, e nós somos imensamente gratas por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridas?